Se eu estou falando sobre sair do caos, sair dessa confusão, eu gosto sempre de dar o exemplo desse programa aqui do Pesadelo na Cozinha. Já teve umas 2 ou 3 temporadas desse programa do Eric Jacquin lá na Band. Se alguns de vocês aí já viram esse programa, eu gosto muito desse programa porque é o seguinte: o Jacquin, ele é um chefe renomado, muito respeitado no mercado, e aí nesse programa Pesadelo da Cozinha, ele visita alguns restaurantes que estão em uma situação precária e vai entender o cenário, essa confusão em que as pessoas estão vivendo ali, para propor alguns ajustes. Então, esse programa ele é interessante porque quando a gente vê as pessoas ali participando, os donos do restaurante, né, muitas vezes o marido e a esposa conduzindo aquele pequeno negócio, é o verdadeiro caos, é uma confusão gigantesca, é uma empresa em que está faltando ali matéria-prima, muitas vezes comprometendo a qualidade do produto. Teve um episódio clássico que o dono do restaurante desligava o freezer à noite para poder economizar energia durante a noite, já que o clima estava mais ameno, e aí estragava todos os produtos. É uma confusão, uma briga muito grande, muitas vezes, entre os sócios, entre a equipe, os clientes desanimados. E eu gosto de usar esse exemplo porque, mesmo em uma realidade menor, né, não tão confusa e terrível como eles mostram no programa, muitas vezes nós, os profissionais, os gestores, líderes, passam por esse percalço ao longo do seu dia a dia, passam muitas vezes por essas confusões durante ali o seu momento de trabalho, muitas vezes estão ali correndo para dar conta de entregar as suas atividades, entregar as suas tarefas, e isso acaba sendo confuso, caótico, terrível, acaba atrapalhando todo mundo. É ou não é verdade? E aí, eu gostaria de, pensando aqui um pouco sobre essa questão aí de confusão, de trabalho sem retorno, e usando esse exemplo aqui do programa, que muitas vezes o Jacquin ele chega lá para apresentar ali, entender como é que é o cenário, apresentar as soluções, e as pessoas falam que está faltando muita coisa, está faltando muitos recursos, está faltando matéria-prima, está faltando um monte de itens ali. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta muito, muito importante para a gente começar a nossa conversa aqui. O que está faltando para o seu setor aí na empresa ser um setor melhor? O que está faltando para você desenvolver, para você crescer aí no seu local de trabalho? O que está faltando? Talvez você é mesmo um dono do negócio, né? O presidente, o dono da empresa. O que falta então para avançar os seus resultados? Comentem aqui um pouco aqui comigo. Me digam aí o que vocês acham no dia a dia de vocês que está faltando aí para vocês avançarem e se desenvolver. O que vocês observam aí que poderia ser melhor? O que está faltando muitas vezes dinheiro, está faltando muitas vezes profissionais, recursos. O que está faltando? Que falasse assim: toma aqui, escolha um item para você aplicar aí na sua empresa para você se desenvolver. O que seria esse item? Por exemplo, dinheiro. Está faltando dinheiro? Está faltando dinheiro para todo mundo. Está faltando orçamento. Você sabe que tem alguns investimentos importantes que poderiam ser feitos aí no seu setor, mas a empresa não lhe dá os recursos que você deseja. Passa ano e entra ano, você está ali pedindo esses investimentos. No mínimo cumprimento do orçamento que tem aí nas suas mãos na teoria, mas que na prática você não vê isso acontecendo. Está faltando pessoal, está faltando melhores profissionais na sua equipe, pessoas capacitadas, engajadas, desenvolvendo o trabalho, buscando crescer, vestindo ali a camisa da empresa. Está faltando isso aí no seu setor? Ou está faltando melhores processos, equipamentos, dar manutenção naquela máquina lá que você já sabe que está ali há muito tempo precisando daquela manutenção? O que está faltando por aí? O que a sua empresa ou o seu setor poderia ser melhor que hoje
você sente falta? O que é? A Júnior está falando que falta organização de processos. E isso é um trabalho muito desafiador mesmo nas empresas, né? Saber mapear, encontrar essas oportunidades. Eu vou falar um pouco sobre isso aqui hoje. E muitas vezes, esta falta de itens deixa a gente perdido. Deixa a gente completamente sem saber o que fazer. E aí é que está um grande problema que eu vejo no dia a dia da vida do gestor, né? É sem esse caminho por onde começar. Tá faltando muita coisa. Ou, se não tá faltando, tem que fazer muita coisa. Hoje de manhã eu estava conversando com 2 potenciais clientes, eu estava apresentando uma proposta de trabalho e a gente estava comentando sobre isso. Muitas vezes as empresas, os gestores, percebem muitas coisas que precisam ser feitas. E aí eles falam, tem que trazer o melhor pessoal, tem que alcançar aquela oportunidade de mercado, tem que organizar os processos, tem que destravar lá a linha de crédito com o governo, tem que muita coisa. Eu acabo brincando. Tem que muita coisa. E aí, a gente não sabe por onde começar. A gente fica completamente perdido. A gente fica com N variáveis na cabeça, agoniados, suando frio. Muitas vezes eu falo que você fica ali, ó. Você e o seu computador, olhando ali para a tela, sem saber por onde começar. Se algum funcionário seu descobrir que você está sem saber o que fazer, vai ser mais confusão ainda. Mas vamos aqui, você não tem esse momento de vez em quando? Não tem esse momento de vez em quando você sozinho, nesse tanto de coisas para fazer, sem saber por onde começar? Isso é uma coisa que faz sentido. Muitas vezes a gente não quer reconhecer isso, né? Reconhecer esse momento ali de dúvida da nossa capacidade, ou esse momento ali de sentimento de estar um pouco perdido. Isso é terrível, isso é caótico, e é o que eu costumo dizer, que gente confusa não vai para frente. Não vai para frente mesmo, fica ali perdido, correndo de um lado para o outro, muita coisa para fazer, mas sem fazer, sem avançar. Perfeito? O Zé Raimundo falou que organização e processos e pessoal para executar os processos. São 2 fatores importantes que faltam ali no dia a dia dele. E também, quando eu estava falando, o Leonardo e o Osés chegaram. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Então, essa confusão, esse sentimento, esse momento ali, a gente está passando por um cenário externo na empresa terrível, nas empresas terrível, uma pandemia mundial, um cenário político-econômico caótico, já tem problema demais lá fora para a gente ainda trazer isso internamente para as nossas empresas. E aí, eu tenho um desenho muito importante sobre esses níveis de maturidade em gestão. Aqui há um conhecimento estabelecido sobre os níveis que muitas vezes os gestores estão, sobre a sua capacidade de avaliar como que está a condução do trabalho em si, a rotina e os avanços dentro do setor. Então, a gente começa ali com os profissionais em meio ao caos, completamente perdidos, como eu disse há pouco. Então, o setor não tem processos definidos, não sabem quais são as entregas. É um pessoal que já está há muito tempo acostumado a trabalhar sempre daquele jeito e as pessoas não param para pensar sobre o trabalho, não param para avaliar os seus resultados. E no final do dia, o gestor ou a gestora que está ali no meio ao caos chega em casa morto de cansado. É ou não é? Chega cansado, achou que trabalhou demais, mas não deu resultado nenhum, não agregou muita coisa, só ficou ali no caos apagando incêndio. Tem um segundo nível que a gente está falando sobre as pessoas começarem a ter um pouco mais de noção, a buscar um pouco mais de conhecimento, a buscar conhecimento aqui em gestão, como que vocês estão fazendo aqui agora, a aprender um pouco mais, a aplicar algumas ferramentas. Então já tem lá um pouquinho de controle financeiro do setor, alguns primeiros indicadores para medir os resultados, né? Aquelas reuniões ali primeiro com a equipe, muitas vezes um grupo ali de 5S, com Buca, vai dando os primeiros passos. Depois você passa a ter à medida que você vai evoluindo, você vai passar a ter um entendimento maior.
passa a começar a desenhar ali os seus processos, passa a estruturar rituais de gestão na sua área, rituais de acompanhamento, a aplicar um método de gestão, até que você tenha o domínio sobre aquilo que se espera de você como um profissional, uma profissional excelente, um profissional imperdível no mercado. Esse domínio que eu quero trazer aqui para você. Eu já comecei falando nas duas últimas lives e eu quero trazer aqui para você nessa noite. Até que você dá o salto de alcance desse resultado e chega nesse nível de excelência. Chega no nível de se tornar aí sim completamente imperdível no mercado. Certo? Então aqui, na nossa metodologia, eu uso esses 5 níveis de maturidade para você avaliar como que você está, qual é a situação que você se encontra, completamente perdido, no caos, ou não, já tem um entendimento sobre o seu setor, sobre a sua área. Quer ver um exemplo bem prático? Eu vou pegar aqui uma área financeira, um setor financeiro. Então, o responsável, o gerente financeiro dessa área, ele está lá trabalhando de maneira amadora, né? Então, nessa área não há um registro financeiro estruturado, sem lá as regras, né, de apuração de resultados. Então, mistura custo com despesa, mistura os valores do dono da empresa com a empresa em si. Então, não apura a rentabilidade desse negócio. E esse é um item muito importante. Tem muitas empresas que eu chego como consultor e eu pergunto assim, como que está o resultado do negócio? Como que está o negócio? Tá ótimo, graças a Deus está dando tudo certo. Quanto que está valendo esse negócio? Quanto que por mês você tem de resultado financeiro? Ou quanto que no último ano a sua empresa alcançou de margem da operação, por exemplo, contribuição, enfim. Tem muito líder, muito dono de empresa que não tem esse número, não sabe esse número. E aí quando o dono da empresa fica ali completamente constrangido de vir o consultor de fora, fazer uma pergunta e o dono da empresa não sabe. Vai lá, vira para o gerente e o gerente também não sabe. Tem lá aqueles métodos antigos, ultrapassados, de apenas registrar o caixa da empresa, entrada e saída, apenas na visão de caixa. Então está avaliando os resultados. Verifica ali só o saldo da conta. Então, tanto o dono da empresa fica constrangido, quanto depois que eu saio da reunião, o gerente financeiro apanha, né? Ele vai ser chamado a atenção. Por quê? Porque ele está com métodos ultrapassados, com um nível de maturidade em gestão do trabalho dele bem ultrapassado. Certo? Por outro lado, deixa eu sair aqui. Um gerente financeiro imperdível, excelente, ele já tem uma sistemática de controle e apuração correta, diferencia bem o que é custo, o que é despesa, o que é investimento, ele elabora os orçamentos baseado em lacunas de oportunidade de crescimento e está sempre buscando alternativas, sempre buscando oportunidades para agregar valor àquele setor. Olha que diferença de um profissional que está no caos, um profissional completamente confuso, perdido, deste outro profissional que tem o domínio do setor dele nas mãos, tem o domínio da área nas mãos, sabe quais são os números, sabe propor melhorias, sabe avançar o setor. É completamente diferenciado. Você acha que o dono desta empresa, que tem esse profissional aqui excelente, vai querer abrir mão desse profissional para o mercado? Vai querer abrir mão de ter esse controle correto, sempre buscando otimizar os seus processos? Não vai, né? Agora olha esse outro caso aqui, ó. Imagina que agora esse gerente de RH, né? O setor de RH muito importante nas empresas para cuidar do desenvolvimento da equipe, de trazer os melhores profissionais. De um lado, há profissionais que têm lá nas suas áreas treinamentos informais, não realiza avaliações de desempenho da equipe, os processos de seleção muitas vezes são pontuais ou sem critérios definidos, é aquela velha reuniãozinha de bate-papo, né, para conhecer a pessoa, mas sem critérios, sem método, sem análise, sem testes. Você vai trazer os piores profissionais, você vai trazer os profissionais que são mais gente boa, mas cadê a técnica ali? Falta maturidade para aplicar isso. Por outro lado, um profissional maduro tem lá
desenvolve a liderança em todos os níveis hierárquicos dentro da empresa, faz treinamentos baseados na função, na competência das pessoas, realiza feedback e avaliações de desempenho para poder premiar e capacitar e trazer os melhores para junto de si, para trazer as pessoas, e a seleção alinhada aos valores da empresa. Aqui a gente está falando sobre trazer os profissionais que estão mais próximos à visão de valor da empresa, aos propósitos das empresas. Por quê? Porque esses profissionais são aqueles que se envolvem mais no trabalho, procuram agregar mais, trazer melhor valor. Por quê? Porque ali há uma conexão entre aquilo que a empresa está mostrando como futuros, como proposta de valor, como propósito mesmo de atuação, com aquilo que o profissional está querendo para si. Agora, veja o nível de maturidade desse profissional em relação aos vários gerentes que a gente vê por aí no mercado, completamente perdido, mais preocupado em fechar a folha de pagamento, chora e resmunga de ter que fazer o processamento de férias. Num momento como esse, imagina o dono da empresa, num momento como esse, caótico, que está precisando enxugar as suas despesas, ele vai abrir mão desse profissional pleno, competente? Ou ele vai abrir mão daquele profissional que está ali capengando, que está ali no caos, que não está entregando valor, que está fazendo só o arrozinho com feijão? É óbvio, né? Então, se você quer ter maior reconhecimento sobre aquilo que você está fazendo, eu falei sobre trabalhar, vestir a camisa, procurar desenvolver o seu melhor e crescer cada vez mais, e ser reconhecido por isso, reconhecido pelas pessoas por aquilo que você está oferecendo, por aquilo que você está entregando. Quando eu falo sobre reconhecimento, não estou falando apenas do reconhecimento financeiro, né? Estou falando reconhecimento sobre aquilo que você desenvolve no trabalho. Reconhecimento da alta liderança, reconhecimento dos seus pares, dos outros gestores que estão ali conduzindo o serviço em outras áreas, reconhecimento da sua equipe, vendo em você uma liderança forte, consistente, reconhecimento dos clientes, do mercado como um todo. É um profissional diferenciado. Beleza? Então, aqui, quando eu estou falando que nós estamos em busca desse reconhecimento como um todo, é um ponto-chave desse desenvolvimento que nós estamos tratando aqui, certo? E por isso que eu não estou falando que é apenas o reconhecimento financeiro, né? Porque senão fica muito limitado a apenas uma área. Então eu quero tornar essa visão aqui mais abrangente. Reconhecimento, pessoal, reconhecimento de você para você mesmo. Reconhecimento de que você é capaz de oferecer esse serviço. Não tem aquela síndrome do impostor, muitas vezes, que em alguns momentos da vida a gente tem. Será que eu vou dar conta? Será que eu sou capaz de fazer isso? Será que eu não cheguei até aqui apenas por sorte? Não. Reconhecimento aqui pode ser de você mesmo por aquilo que você está fazendo. Estamos combinados? E aí, dentro aqui da nossa metodologia, esse reconhecimento ele é alcançado primeiro pela confiança. Eu entendo isso de uma maneira muito cristalina. O seu líder, ele vai reconhecer o seu trabalho que você está realizando a partir que ele desenvolve uma confiança em você. Então tem muita gente que reclama, o dono da empresa não me deixa trabalhar, não me dá orçamento, ele que contrata os profissionais para mim, ele fica aqui toda hora dando pitaco aqui no meu setor. Por que muitas vezes os donos das empresas, os diretores fazem isso? Porque eles não confiam na sua capacidade de desenvolver esse trabalho. Está precisando ali algum item para dar a esse profissional, a esse diretor, essa confiança em você. A partir do momento que ele confia cada vez mais em você, ele não vai querer abrir mão do seu serviço, do seu trabalho. Ele não vai querer abrir mão dos resultados que você oferece. Aquele gerente financeiro que está ali cada vez mais, cada mês, buscando alternativas para a empresa lucrar mais, o dono dessa empresa que quer mais lucro não vai querer abrir mão desse gerente. Agora, os seus resultados, eles vêm das entregas que você oferece.
dos itens que todo mês, todo período do ano, vocês estão oferecendo. Então é o gerente comercial entregando as vendas, é o gerente financeiro encontrando essas oportunidades de crescimento, é o gerente de estoque gerenciando bem os itens que estão ali de matéria-prima, de produto acabado, não deixando perecer a matéria-prima ou estragar o produto. Então, entender as entregas é um ponto-chave para a gente seguir esse caminho. E aqui é uma mudança de chave importante. Aqui é uma mudança, uma ficha que tem que cair muito legal. Porque muitas vezes a gente fica dedicando muito a nossa energia, o nosso foco em ganhar o reconhecimento. Como eu gostaria que eles vissem que eu estou aqui chegando cedo, saindo tarde. Como o meu chefe poderia me dar um aumento, poderia deixar eu sair de férias um pouco mais de tempo. Se ele soubesse o tanto de problema que eu resolvo aqui. Muitas vezes a gente gasta energia nisso. Ou então a gente fala, não, aqui nessa empresa só quem é o amiguinho do dono que consegue a promoção, só quem vai lá bater papo com o chefe e ficar ali puxando o saco dele que cresce, porque isso você está desconfiando desse sistema. Isso não lhe pertence, você não tem controle sobre isso. Você tem controle sobre as suas entregas, sobre os seus resultados, beleza? Eu estou fazendo aqui, pessoal, um pouquinho, rapidinho, um resumo das 2 primeiras aulas que a gente teve, tá? Até porque eu estou fazendo aqui em um outro horário, numa segunda-feira, podem ter pessoas diferentes que não viram aquelas 2 primeiras aulas, tá bom? Então eu vou passar aqui rapidinho para você perceber quais são os meios, quais são os passo a passos para você desenvolver as suas entregas, para você desenvolver os seus resultados, perfeito? Deixa eu dar um exemplo aqui, um exemplo que eu já trouxe, sobre essa gerente financeira que está ali buscando aprender e entender quais são as suas entregas. Então você precisa entender as entregas em 2 aspectos, nos aspectos abstratos e nos aspectos concretos. Então, o que um setor financeiro oferece? Maior lucro da empresa, melhor retorno sobre investimento, crescimento no mercado, mas de maneira concreta, o que oferece? Contas pagas, vendas recebidas, cobranças realizadas, investimentos aplicados, de maneira concreta o que é oferecido. Isso é importante. Você começa a sair do caos a partir do momento que você começa a estudar melhor a sua área, estudar melhor o seu setor, estruturar o conhecimento que muitas vezes você já tem aí no seu dia a dia. Agora, entendendo quais são as entregas, é importante avançar isso naquilo que o Zé Raimundo comentou aqui, ó. Eu vou pegar essas entregas e vou dividir em etapas do processo, em etapas do meu trabalho. Então, para eu conseguir realizar uma venda, eu preciso prospectar clientes, eu preciso fazer uma abordagem inicial, eu preciso fazer uma negociação, apresentar uma proposta e negociar, e eu preciso fechar o contrato. As etapas para eu conseguir fechar uma venda. Um gerente comercial, por exemplo, que tem que bater as metas de vendas todos os meses, né? Um gerente de RH que precisa desenvolver esse plano de capacitação da equipe, ele precisa pensar sobre essas etapas, né? Como que eu vou desenvolver isso? Não é simplesmente ir lá marcar um treinamento aleatório, chamar um palestrante de fora, sem contexto, sem consistência, a pessoa vem cá, dá lá o seu texto, vai embora e os funcionários não sabem como aplicar aquele conhecimento no dia a dia. Não faz sentido. Para eu desenvolver um plano de capacitação consistente, eu preciso primeiro entender os desafios da minha equipe, entender quais são as deficiências de conhecimento, onde quem não está sabendo fazer o que. Eu desenho um plano de treinamento, aplico esse plano de treinamento e vou lá avaliar os resultados lá na operação mesmo. Se o pessoal não estava sabendo vender, fiz o treinamento, melhorou a taxa de conversão? Perfeito, funcionou o treinamento. Então, dividir a sua entrega em partes menores. E isso relacionando com as pessoas. Então, organização de processos, trazer as melhores pessoas para poder executar esses processos. Tudo isso faz parte desse seu desenvolvimento em trazer o maior número de pessoas, em trazer maior clareza junto com as pessoas. Quem faz o quê? Se você tem esse desenho da sua área, você já não está lá mais no caos.
Você já está lá desenvolvendo uma primeira noção, desenvolvendo o primeiro entendimento sobre como as coisas funcionam aqui no seu setor. Então, deixa eu dar esse exemplo aqui. Eu estou falando sempre, pessoal, sobre um exemplo de uma área financeira só para a gente seguir na linha de raciocínio. Esse método se aplica em qualquer assunto, em qualquer área, tá bom? Então, olha só, aqui nessa área financeira, nesse setor, eles tinham que desenvolver esse demonstrativo de resultados financeiros, né? Olha lá, a DRE da empresa, fechar o resultado mensal. Para fechar esse resultado mensal, eles precisariam então fazer o quê? Primeiro, apurar os resultados do negócio. Quanto que vendeu, quanto que foi gasto. Para apurar esse número, reunir todos esses números, o pessoal lá que está ali processando as vendas, processando a folha de pagamento, processando as cobranças, cada um precisa executar o seu trabalho ali na rotina, processando as notas fiscais, contas a pagar. E aí, tudo isso nasce lá do planejamento dessa atuação financeira, desenhando o orçamento da empresa, vendo as oportunidades que a empresa vai buscar, como que pode crescer. Então, olha só como que, enquanto eu estou comentando aqui, cada uma dessas etapas de trabalho, você vai visualizando as pessoas executando, cada um coordenado, começando e terminando, entregando o produto interno para uma outra pessoa, uma outra etapa de trabalho, para que no final todos consigam entregar esse resultado, esse relatório de resultados financeiros. Tá vendo? Percebe como a gente está detalhando ali o processo, detalhando as entregas? Isso é fundamental. Fazer esse desenho é fundamental para você estudar melhor quais são as suas entregas. Depois disso, olhar quais são os seus resultados. Se eu estou falando que eu preciso, então, fazer uma melhor apuração da cobrança para entregar esse resultado de lucro, como que está o seu índice de inadimplência? Se eu estou falando que eu preciso vender para bater as metas ali do setor comercial, como que está a sua taxa de conversão? De quantas propostas que vocês realizam? Quantas que viram contratos? Se a sua equipe, você quer trazer cada vez mais uma equipe forte, robusta para trabalhar com você, como é que está a taxa aí de desligamento, o turnover, a rotatividade entre as pessoas? Como que está ali a nota média dos seus profissionais nas provas, nos treinamentos que vocês aplicam com eles? Então perceba como aqui a gente está fazendo o link entre o que é entrega concreto, um produto daquilo que você está oferecendo, e relacionando isso ao seu resultado. Esse slide aqui ele é fundamental para a gente alinhar esse primeiro passo do nosso método, para você avançar, alcançar esse domínio, alcançar esse maior reconhecimento que a gente está falando aqui, tá certo? Olha como que a gente aqui já começa a sair um pouco da confusão, sair daquele caos do dia a dia, na segunda-feira de manhã, de todo mundo te ligando, muito problema que você já chegou a resolver, e aqui a gente já começa a ir para um outro patamar de você pensar sobre como as coisas funcionam, pensar sobre como o seu setor está organizado, quais são as suas entregas, por que você está oferecendo o que você oferece hoje. Olha como a gente já vai desenvolvendo essa visão mais clara. E aí, além desses 4 itens, o que eu mostrei aqui agora, é trazer mais outros 2 componentes, os processos e as pessoas. São as pessoas que executam os processos. Os líderes precisam focar nas pessoas, trazer os melhores para trabalhar contigo. Por quê? Porque são as pessoas, são a sua equipe que faz os processos, e os processos garantem a entrega com qualidade, com prazo, e quanto melhor for a sua entrega, maiores serão os seus resultados, e aí as pessoas vão cada vez mais confiar em você, ter um maior reconhecimento. Beleza? Toda essa sequência, pessoal, começa em você. Em você que quer crescer, quer desenvolver, quer atrair as melhores pessoas ao seu lado, que tem uma preocupação em trazer o melhor resultado para o seu setor, para a sua equipe, oferecer mais qualidade aos seus clientes. Tudo começa com você. Por quê? Porque aqui
que você tem controle. É sobre esses 5 primeiros itens que você tem autoridade, que você pode trabalhar. São as pecinhas que estão à sua disposição aí na sua área, junto com a sua equipe, para você conseguir desenvolver essa confiança na alta liderança, essa confiança nos seus clientes. Faz sentido isso que eu estou falando aqui? Esse mega resumão dessas 2 últimas aulas eu fiz aqui em 20 minutos? Faz sentido? Nós paramos aqui, mostrando como que essa sequência de itens leva você a ter o maior reconhecimento. Começa de você, da sua visão como líder, da sua disciplina, da sua disposição e interesse em crescer e se desenvolver. Comentem aqui para mim se está fazendo sentido, se ficou claro essa sequência, esse caminho do reconhecimento. Me digam aí, por favor. Boa noite, Alex. Alex chegou aí agora também. Faz sentido você focar sua energia nessas 5 pecinhas, nesses 5 elementos principais? Esses elementos é o que a gente chama aqui das 5 dimensões da gestão. A gestão integrada para poder você ter uma visão mais robusta do seu setor, uma visão mais sistêmica de como as coisas funcionam por aí. As 5 dimensões da gestão pegam todos os aspectos, todas essas pecinhas que a gente mostrou para gerar um melhor resultado, a maior confiança. Aqui a gente está falando sobre a sua atuação estratégica como líder. Nós vamos falar um pouco cada uma dessas dimensões aqui. A sua atuação em relação ao mercado, como que está a relação com o cliente, sobre as suas entregas, finanças, os resultados que vocês estão oferecendo, design, toda a parte ali de processos, estrutura, cargos e pessoas, né? Quem está ali ao seu lado, o seu relacionamento com as pessoas, o desenvolvimento do seu time. Perfeito? Essa aqui, as 5 dimensões, é a base da nossa metodologia em gestão, da nossa metodologia para desenvolver profissionais, para desenvolver setores e o que eu aplico também como consultor para desenvolver empresas. Perfeito? Tudo a gente vai abrir e desenvolvendo com base nessas 5 dimensões. Isso precisa ficar muito claro em relação a essa base principal. Perfeito? Aqui, nas 5 dimensões, você tem uma visão integrada, né? A sua atuação, por onde você está focando mais, talvez no seu dia a dia, você é aquela pessoa mais operacional, né? Você se sente melhor carregando a caixa quando precisa, limpando ali a sua área, conversando com o cliente. Você gosta do trabalho, você é uma pessoa mais de processo, de operação. Se você for desse tipo, você precisa tomar cuidado. Talvez a sua estratégia está ficando de lado. Talvez a sua relação com a sua equipe está ficando de lado. Talvez você está executando atividades, tirando a oportunidade da equipe de aprender, de se desenvolver. Ou por outro lado, você é aquele gestor, você é aquela gestora que gosta de bater papo, gosta de relacionamento, tem aquela pessoa mais comunicativa, que agrada ao cliente, sabe conquistar o cliente, sabe encantar as pessoas à sua volta. Você é uma pessoa que se dedica muito a essa dimensão mercado. Só que por outro lado, você nesse oba-oba, nessa comunicação toda, acaba comprometendo muitas vezes os resultados, né? Talvez aquele gestor comercial que oferece muito desconto para não perder o cliente, está comprometendo o resultado. Você pode estar comprometendo o seu processo, oferecendo mundos e fundos ali para agradar o cliente e penalizando a equipe para dar conta de fazer tudo ali em cima da hora. Então veja como que essa visão de uma gestão integrada, ela permite você avaliar o seu equilíbrio na sua atuação, né? Cada um de nós tem um lado que a gente, de maneira pessoal, em termos de perfil, a gente tende a atuar mais. Mas a gente precisa, de maneira consciente, com disciplina, com método, equilibrar essa atuação. Ter uma visão mais abrangente dessas 5 dimensões no seu dia a dia. Tá certo? Agora, beleza. Até aqui, quando você tem
a clareza das suas 5 dimensões do seu setor, você tem o domínio da área. Você sabe quais são as suas entregas, você sabe quais são os resultados pelos quais você é cobrado, como que essas entregas são feitas através de processos, quem está executando cada uma das atividades. Está vendo que você tem o controle da área? Né? O domínio no sentido de consciência, o domínio no sentido não de autoridade, não, mas no sentido de ter as coisas nas mãos, saber o que está acontecendo. Aqui, a gente, com essa visão, você desenvolve esse domínio, o entendimento e o domínio. Beleza, mas agora a gente vai começar a falar sobre o avanço. Olhar para esse seu setor e encontrar ali oportunidades ou listar quais são os problemas, avaliar como as coisas estão acontecendo. É hora da gente evoluir essa atuação. Começar a resolver esses problemas, começar a avançar no alcance dessas oportunidades. E aí, deixa eu dar um exemplo aqui do pessoal. Esse aqui é um cliente que eu atendi no interior de Minas Gerais, lá do Colégio Presbiteriano. Olha o que nós fizemos. Nós reunimos professoras, direção, alunos, para conversar sobre essas 5 dimensões, encontrando ali oportunidades de melhoria, encontrando problemas. Cada um foi escrever no seu post-it, ou vários post-its, olhando para a empresa como um todo, olhando, no caso aqui era a empresa geral, e sinalizando onde tem oportunidade, onde tem problema. Olha só, tem muita oportunidade aqui, ali tinha muita oportunidade em relação a mercado. Em termos de pessoas, eles já cuidavam mais das pessoas, as coisas já estavam mais organizadas, os valores da empresa em cuidado com o pessoal já estava ok. Mas o lado do mercado, tá vendo que o lado do mercado tem mais post-it? Ah lá, esse aqui foi um trabalho muito legal, porque a gente ouviu todos os lados, né? Ouvimos as professoras, né, contando a realidade. Olha lá como que o cartaz das professoras tem muito mais papeizinhos, né? E ouvimos também os alunos, né, as crianças, quem é o cliente imediato dessa escola. Esse aqui é muito legal. A gente começa então a mapear como que está a situação atual da empresa nessas 5 dimensões. Olha esse pessoal aqui da Govalpan. A Govalpan é uma distribuidora de produtos de panificação. Aqui nós fizemos com ele esse trabalho de desenhar ali como que estava o nível de maturidade em gestão nas 5 dimensões. Tá vendo que cada um foi mapeando e foi desenhando sobre em qual nível eles estavam? Se estava no caos, se estava no entendimento ou já estava no domínio. E aí é legal porque nem todas as dimensões o setor avança de maneira igualitária, né? Então tem setores aqui que tinha lá na área de pessoas mais desenvolvida ou na área financeira menos desenvolvida ou o inverso. Então você começa a mapear, a avaliar onde estão os principais problemas, onde estão as principais oportunidades dentro da empresa. Tá vendo esse rapaz aqui de camisa listrada aqui, bem aqui no meio? O Raoni, ele se desenvolveu ali e está assumindo agora uma gestão da área. A gestão administrativa da empresa, o Raoni aqui está assumindo agora. Ao longo na virada do ano, ele está assumindo essa visão mais abrangente. Nós estamos formando ele para ser cada vez mais um gestor excelente ali para a empresa. Então é legal a gente ver esse tipo de trabalho sendo desenvolvido no dia a dia, aplicando isso de maneira real, avaliando esse cenário entre a empresa. Deixa eu dar um exemplo aqui, que eu acho que aí, olha que legal. Pensa aí na sua realidade, nesses problemas, nessas confusões que você está aí no dia a dia, nesse caos que está por aí. Pensa os seus problemas sobre essa visão. Esse aqui é um exemplo sobre os principais desafios na área comercial da empresa, sobre os principais desafios que eles estavam enfrentando. Olha como que essa visão muda a nossa mente. Ao invés da gente simplesmente sair reclamando, brigando com todo mundo, morrendo de trabalhar sem foco,
a equipe reclamando, os processos não andam, as coisas não evoluem. Olha como que você pegando uma folha aqui, ó, analisando e escrevendo, ó, se eu pensar sobre a relação com o mercado, a relação com os meus clientes, quais são os meus problemas hoje? Então eu tenho aqui, ó, uma alta concentração de vendas em poucos clientes, uma grande variedade de produtividade entre a equipe comercial, né? Vendedor que vende muito e vendedor que vende pouco, um baixo índice de aprovação de orçamento, clientes que acham serviço caro. Olha só, são desafios, são problemas que a empresa ali, o setor comercial aqui enfrentava, mas direcionados. Se eu olhar ali em termos de finanças aqui, ó, tem alto cancelamento de nota fiscal. Não adianta vender se depois o cliente pede para cancelar. Gera um retrabalho, compromete lá o setor financeiro. Então tinha atraso na entrega, tudo é urgente. Vocês já viram aí que tudo é urgente, tudo é para ontem? Parece que é só o exemplo aqui, não é? Na empresa, quase toda empresa, tudo é para ontem, tudo é urgente. Constante retrabalho. Então veja que aqui você pode ir desenhando, mapeando os principais desafios da organização, os principais desafios que você está enfrentando. Tá ficando mais claro? Olha como que a gente está dando um salto ali da confusão, do caos e indo para uma visão mais de clareza, mais estruturada, certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui no nosso site, a gente está lançando a nossa plataforma de conteúdos, plataforma de treinamentos para você. E na plataforma do Gestão para Todos, deixa eu abrir aqui para você ver. Cadê a plataforma? Aqui. Na plataforma, nós temos aqui um treinamento de gestores excelentes específico para você fazer esse mapeamento. Então aqui, ó, lá em alvo, na análise, na aula sobre alvo, eu comento da nova geração. Eu comento sobre cada uma dessas dimensões, como que você pode fazer essa análise. Aqui tem até o material de apoio. Olha só. Para você ir desenhando. Quais são os desafios relacionados ao cenário macroeconômico? Como que estão as tendências? Como que está a sua atuação como líder? Algum ponto que poderia mudar? Olha como que você vai desenvolvendo a visão, como que está a sua atuação comercial, como que está a atuação em finanças, está sobrando dinheiro, não está sobrando dinheiro, as pessoas ali na sua área estão satisfeitas com aquilo que elas estão recebendo? Tem uma política de bonificação, de crescimento financeiro para a sua equipe? A parte de processos internos, como que é o dia a dia de trabalho? Olha como você vai escrevendo, desenhando sobre como as coisas devem funcionar. Ou, na verdade, sobre como as coisas estão funcionando aí no seu dia a dia, os problemas que acontecem aí dia a dia. Certo? Aqui, deixa eu aproveitar e comentar aqui com vocês sobre justamente essa nossa plataforma. Se você entrar aqui, vou até colocar aqui um aviso aqui legal. Se você entrar aqui, ó, no gestãoparatodos.com, que é o nosso site, vai ter aqui falando especificamente sobre a nossa plataforma, os nossos cursos, as nossas aulas ao vivo, as nossas ferramentas. Eu vou comentar um pouco mais sobre essa plataforma lá na quarta-feira, mas aqui tem todo o nosso conteúdo, certo? E aqui nessa semana que eu estou fazendo essa série de lives, eu estou para você que está aqui ao vivo. Essas aulas não vão ter replay, vão ficar disponíveis só há pouco tempo. Para você que está aqui conosco, se você entrar lá e usar esse cupom PGT-gestão ao vivo, você ganha 33% de desconto na nossa plataforma. Nossa plataforma ela sai por R$197, tá certo? Então você pode ter acesso a todo esse conteúdo, a rever todas as nossas aulas ao vivo que eu tenho feito aqui, ó. Nossas aulas do Gestão ao vivo estão disponíveis para você rever o tempo que quiser. Aqui no nosso canal aberto, fica essa e outras aulas que nós fizemos, por exemplo, ao longo do ano passado todo, estão aqui na nossa plataforma apenas. Perfeito? Se tiver também alguma dúvida, alguma coisa, eu volto a falar. Tá certo, pessoal? Vamos voltar aqui.
Veja que aqui o objetivo é você... Deixa eu tirar aqui. Ô Felipe, aproveita e coloca aqui nos comentários o código do cupom para o pessoal, tá? Que eu vou tirar aqui para não atrapalhar isso. Eu vou tirar aqui para não atrapalhar o slide. Veja que aqui você começa a ter uma visão geral, macro, sobre onde tem coisa para resolver. Tira da sua cabeça os problemas, as agonias e escreve aqui. Aqui é meio que uma sessão de desabafo. É o chororô para a gente começar o trabalho, começar a desenvolver. Agora, o que nós queremos com isso? À medida que você vai listando esses problemas, listando essas oportunidades... O Adriano está falando um negócio aqui que é interessante. Deixa eu voltar aqui. Ó. O Adriano está falando um negócio interessante. Toda autovisão, autoanálise tende a errar feio. O ideal é pegar a opinião de um analista externo. Concordo em partes, Adriano. Concordo em partes. Há um limite mesmo. O importante é você desenvolver aqui. A gente está querendo desenvolver o seu nível de consciência sobre o seu setor. Então, deixa eu voltar aqui para mim. A gente está querendo desenvolver aqui o seu nível de consciência sobre o seu setor. Você passar a ter o controle nas mãos. Então, é desenhar mesmo, do jeito que você está fazendo hoje, o momento atual, é desenhar quais são as suas entregas, quais são os seus indicadores. É isso. Você passar a ter o domínio sobre como as coisas funcionam hoje. Certo? Agora, o importante é dar o avanço. É a sua capacidade de avançar. E aí, a capacidade de avançar, você tem que buscar conhecimento externo, buscar conhecimento com quem já passou essa experiência como um todo. Eu estou mostrando aqui esse método de gestão, mas ele não nasceu ontem. Eu não tirei ele debaixo do braço, não. Isso aqui é 18 anos trabalhando com gestão. Então tem conhecimento por trás. Você tem que buscar esse conhecimento estabelecido na literatura, estabelecido nas universidades. Mas o importante é você pegar isso e traduzir para o seu dia a dia, para a sua realidade. Por isso que quando eu mostro ali a plataforma do Gestão para Todos, porque é uma comunidade, todo mundo vão estar ali ao vivo, conversando, trocando ideia, trazendo essa tradução para o dia a dia, certo? E aí, o que é importante é você primeiro ter essa busca, você buscar entender como que está a situação atual, sem essa confusão louca de um lado para o outro, e a partir de então, você dá o salto de excelência, buscar referências, com certeza. Agora, não dá para ficar parado sem avançar, olhando por um lado, correndo para um lado para o outro, sem direcionamento, perdendo foco, perdendo energia. Não é isso. O que é importante é a capacidade de avançar. Se eu falei lá que o reconhecimento vem da confiança que a alta liderança tem sobre o seu trabalho, a confiança não é só nos resultados, mas na sua capacidade de avançar os resultados, melhorar o resultado. Não é simplesmente vender, é vender cada vez melhor. Não é simplesmente contratar, é contratar os melhores profissionais. Entende o que eu estou falando? Aqui, nessa aula de hoje, eu te dei um panorama dessa situação atual. Eu estou te mostrando como que você pode entender as 5 dimensões da gestão para avaliar os problemas onde há oportunidade de melhoria aí no seu setor. Agora eu vou mostrar aqui as ferramentas para você dar esse salto. Os conhecimentos estabelecidos, as habilidades, as práticas para você avançar. Tá claro? Esse desenho aqui ele é importante. Né? Aqui tem, primeiro lá, as 5 dimensões e você na situação atual. Agora eu vou dar o salto. Eu vou melhorar esse resultado, vou para um outro patamar de atuação para entregar isso. Perfeito? Então, parte de nós, cada um de nós, essa busca, né? Aquele caminho lá do reconhecimento começa em você, não é à toa. Porque você tem que buscar, você tem que correr atrás e trazendo as pessoas junto de si. Tá certo? Muito bem. Quais são, então, essas tais habilidades? Quais são essas ferramentas gerenciais
que você precisa desenvolver aí no seu dia a dia para poder aplicando essas habilidades, dar aquele salto, dar aquela evolução. Perfeito? Vou pegar então essas 5 dimensões e eu vou dar um zoom nelas. Eu vou explodir em 15 habilidades. 15 habilidades, ferramentas à sua disposição que você que quer se tornar um gerente imperdível, um gestor ou uma gestora excelente, precisa desenvolver no seu dia a dia. Essas 15 habilidades, vou mostrar aqui. Essas 15 habilidades, elas nascem dessa necessidade de avanço, desse conhecimento necessário que você precisa ir desenvolvendo, ir aplicando no seu dia a dia, absorvendo ali na teoria, colocando isso em prática. Os 15 principais temas que os gerentes precisam dominar, certo? Se você quer dar um salto, um patamar da sua atuação, essas ferramentas aqui vão levar a isso. Por quê? Porque veja que a gente atua no modo como um todo, né? Eu não estou olhando só o direcionamento, eu não estou falando para o gerente comercial apenas olhar para vendas, eu não estou falando para o gerente de produção apenas olhar para o processo, não. Todo mundo, independente da sua área, independente da sua especialidade técnica, precisa desenvolver essa visão sistêmica abrangente, né? Um gerente de produção precisa cuidar da sua equipe, um gerente de RH precisa controlar o orçamento dali da sua área, de treinamentos, enfim. Então, todo mundo tem essa atuação abrangente nessas 15 dimensões, nessas 15 habilidades dos gestores, perfeito? Dos gerentes. Então, agora deixa eu mostrar um pouco, comentar um pouco cada uma dessas 15 habilidades. Cada dimensão tem 3 itens principais. O primeiro item, a primeira dimensão, estratégia, tem lá esses 3 itens: foco e tempo, visão de futuro e liderança forte. 3 itens relacionados à sua atuação de liderança, a mostrar o destino. Eu gosto de usar essa analogia ali do fogo para a estratégia, porque é o líder mostrando para onde vai. Está ali, ó, guiando na frente para onde todo precisa ir, mostrando o destino. E para isso você tem que desenvolver essa visão de futuro, né? Não olhar só o dia a dia, o que eu estou fazendo, fica ali preso, enxugando o gelo, resolvendo, apagando os incêndios do dia a dia. Não, eu preciso levantar a cabeça, pensar lá na frente, no próximo ano, onde vocês estarão ali no seu setor. Se eu extrapolar para os próximos 5 anos, onde você estará nos próximos 10 anos? Buscar ter essa visão de futuro. Colocar metas para as pessoas, metas para o seu setor, metas desafiadoras, alcançáveis. Agora, olha que legal essa habilidade aqui, ó, foco e tempo. Essa aqui é uma habilidade muito desafiadora. Reore do céu, se você acompanhar ali o meu dia a dia, você vai ver que não está sobrando tempo para nada. Eu não tenho tempo para nada. Tem muitas vezes a gente perde tempo sofrendo por não ter tempo, né? Tempo talvez é um dos recursos mais raros por aí, né? O desenvolvimento, a habilidade de desenvolver ali o seu foco e a sua administração de tempo é importante para você parar, para fazer aquele exercício ali de analisar a situação atual, direcionar os problemas por dimensão. Você precisa de tempo, de reflexão, pensando ali sobre essa visão de futuro, desenvolvendo qual vai ser o seu papel como uma líder ou um líder. Eu gosto de dar o exemplo aqui quando eu falo sobre foco e tempo, eu gosto de dar o exemplo da Arlene. A Arlene é uma gerente que a gente apoiou lá de São Luís do Maranhão. Ela tinha uma loja de sapatos no shopping. E aí, eu até comentei isso na última aula do sábado. Então a Arlene, ela reservava 1 hora da semana para ela sair da loja e ir lá na praça de alimentação, levava o notebook dela para ir lá na praça de alimentação estudar sobre a sua atuação, olhar os seus indicadores. A gente desenvolveu ali um painel, um controle de metas mensais dessa loja de sapatos,
E aí ela tinha, a cada ciclo, né, de semana, ela tinha que alcançar as metas diárias, né? Então ela ia lá, estudava as suas metas, estudava como é que estava o seu estoque, estudava e planejava uma conversa de feedback com alguém da sua equipe. A Arlene, ela fazia isso. Saía da loja dela e ia lá trabalhar na praça de alimentação. É disciplina, né? Quando a gente está falando sobre estratégia, tem muito sobre a sua atuação como uma liderança forte, perfeito? Depois, quando a gente olha em termos de mercado, a gente começa a olhar como que são as entregas. Tem entregas de qualidade? E o que significa entrega de qualidade? A entrega intrínseca do produto, né? Um gerente financeiro não pode mostrar um relatório de resultados se o número não está batendo, se o número tem inconsistência, né? O próprio produto tem problemas. Agora, a gente começa a olhar a entrega também na perspectiva do cliente. Que informações o diretor da empresa, o dono da empresa, quer ver nesse relatório? Será que a apresentação desse relatório está de acordo com a expectativa da alta liderança receber? Aquele relatório, por meio dele, eu consigo identificar oportunidades, lacunas de crescimento? Então a gente começa a desenvolver aqui a entrega com qualidade em todas as suas perspectivas. Você que está ali liderando uma área precisa ter essa avaliação de satisfação de cliente. Satisfação de cliente não é só o cliente externo, não é só perguntar para o cliente que comprou o produto final, né? Uma avaliação com todos. E aí por isso que a habilidade de relacionamento e interface, ela é importante aqui nessa dimensão mercado. Muitas vezes as empresas trabalham em silos, né? Cada um o seu grupinho. Então tem um grupinho comercial, tem um grupinho da produção e os dois ficam ali se batendo, né? A produção reclama que o comercial vende errado e o comercial reclama que a produção não entrega aquilo que foi prometido ao cliente. Então são sempre dois setores que dão problema de comunicação, de relacionamento. Um gestor, uma gestora que tem essa habilidade de interface, né, de sabe conversar, levanta da cadeira, vai lá conversar com o gerente do outro setor de uma maneira profissional, amigável, sem apontar o dedo, mas estendendo a mão para que juntos eles resolvam problemas, eles conseguem avançar. Né? Agora, gente que fica ali só apontando o dedo, só falando que o outro está errado, o outro setor está errado, o outro setor está errado, vai passar anos e anos e a empresa vai estar ali sempre com aquele mesmo desafio, sempre com aquele incêndio que toda hora explode. Então, esse olhar também externo, olhando para fora, as inovações, a visão de futuro conecta muito com o olhar externo. O que o concorrente está fazendo, o que o pessoal lá de fora do país está fazendo de inovação, de como que eles estão se virando aqui nesse momento caótico que a gente está vivendo. Então, olha como que são ferramentas, são habilidades que à medida que você vai desenvolvendo, o seu relacionamento, a sua interface com os seus clientes se torna melhor, né? A comunicação flui mais. Você está realmente entregando valor traduzido naquele produto que você está entregando, né? A relação ali das entregas que a gente comentou. Em termos de finanças, eu uso eu dou o nome da dimensão finanças para a gente olhar em termos de resultado, tá? Quando a gente está falando aqui de setor, eu não estou falando apenas de resultado financeiro lá do setor da empresa de finanças, não. Estou falando sobre resultado geral. Então, uma habilidade muito legal é de você conseguir conectar aquilo que vocês realizam aí na sua área com o resultado, com o impacto financeiro produzido para a empresa. Olha só, comercial é ótimo, né? Vendeu, faturou, impactou no demonstrativo da empresa. Agora, como que o setor de estoque impacta o financeiro da empresa? Como um setor de manutenção impacta na empresa? Então, essa conexão entre aquilo que vocês fazem com o impacto máximo lá no demonstrativo de resultados da empresa é fundamental. Você conseguir mostrar o seu trabalho impactando no lucro da empresa como um todo. Então, se um gestor de manutenção
tem lá, não cumpre com os acordos de revisão, o equipamento fica parado. Se o equipamento fica parado X horas, quanto que isso prejudica o desempenho, aumenta o custo da mercadoria produzida, por exemplo? Então, se um gestor cumpre os padrões de manutenção, ele está economizando isso para a empresa. Ele está, talvez com a manutenção em dia, ele está aumentando a vida útil do produto. Então, o investimento que a empresa deveria fazer agora vai fazer um pouco mais à frente. Isso é economia. O gerente, a gerente que consegue quantificar isso, ela ganha maior autoridade. O meu setor está trabalhando, não é para poder trocar parafuso, não é para poder ficar passando óleo, lubrificando equipamento, não é isso não. Eu estou aqui para economizar para a empresa. Eu estou aqui para tornar o processo produtivo mais eficiente. Eu vou lá pesquisar, olha o olhar externo, eu vou lá pesquisar novos equipamentos para poder reduzir as manutenções aqui no setor produtivo. Eu quero contribuir para reduzir o custo da mercadoria. Percebe como a gente vai desenvolvendo, utilizando essas ferramentas, desenvolvendo essa visão de um todo e conseguindo mostrar valor de uma maneira mais consistente, mais robusta? É você parar também e analisar os seus resultados, desdobrar ali as metas. A alta liderança te deu uma meta macro até o final do ano. Beleza, quanto que você tem que desenvolver em cada mês, em cada trimestre, por exemplo? Quais são as suas entregas do período e quais são as entregas que a equipe tem que fazer no dia a dia? Essa análise desses resultados, essa capacidade de olhar para o número, traduzir o número em ações, é uma habilidade importante para gestores que querem se desenvolver. E a capacidade de ter um planejamento tático, é tirar as ideias do papel, desdobrar. Como é que eu vou alcançar esse resultado? Por meio dessas atividades de um projeto de melhoria, por exemplo, em fazer o seu plano de ação. Tem muita gente por aí que busca por plano de ação. Como é que eu desenvolvo o plano de ação do meu setor? Você vai desenvolver um bom plano de ação se você souber qual problema esse plano resolve. Você vai executar uma série de atividades para resolver qual o problema. Qual que é o impacto dessa iniciativa no resultado da empresa? Olha as coisas fazendo conexões aí. Olha que interessante. E aí, a gente vai para a área de design, a dimensão design, que é a hora que você vai olhar para dentro da empresa. Lá no seu dia a dia, lá na sua área, agora é da porta para dentro, né? Se o mercado é a sua relação da porta para fora, relação com os clientes externos ou internos, aqui no design você está olhando da porta para dentro. Como é que funciona o seu dia a dia? Seus processos estão otimizados? Aqui é a sua habilidade em evoluir processos, em otimizar processos. É pegar lá o dia a dia, onde está tendo um gargalo, todo mês, quando chega nessa data, a gente erra nesse processo. Então, vamos conversar sobre isso, vamos ver a alternativa, vamos buscar isso, vamos buscar qual que é a melhor metodologia para revisar o processo, como que eu desenho um processo legal, bacana. Deixa eu até ver aqui. Estou falando sobre processo, deixa eu mostrar para você aqui, ó. Vou colocar de novo aqui o cupom para você também. Aqui, ó, nos nossos conteúdos, eu tenho aqui uma área só de ferramentas gerenciais. Ferramentas por dimensão, tá? Cada uma das ferramentas que você pode utilizar por dimensão, que a gente vai construindo ao longo do tempo. E aqui eu tenho o canvas do processo. Quer ver? Ó. Deixa eu sair daqui, peraí. Deixa eu sair aqui. Aí, ó. Isso. Olha aqui como você pode visualizar o seu trabalho de uma maneira macro acontecendo. Vou pegar uma etapa, um processo ali e vou falar para que a gente executa essa sequência de atividades, qual é o indicativo de sucesso, quais são os indicadores relacionados a isso. Olha ali, ó, fornecedores e entradas, de onde nós recebemos materiais, informações, qual que é o fluxo dessa operação, para onde vai, quais são os clientes, o que nós estamos entregando para os clientes. E embaixo aqui no Canvas, quais são as regras de negócio que nós vamos seguir, os padrões estabelecidos, quem faz isso, quais são as pessoas,
os sistemas utilizados, se tem algum risco se esse processo der errado, quais são os indicadores que estão relacionados ao dia a dia desse processo. Olha como aqui a gente pode desenhar as atividades acontecendo, mostrando ali quais são os indicadores operacionais e os indicadores de resultado, indicadores de sucesso. Como é que eu sei... Como é que eu sei que o processo está funcionando? Eu preciso estabelecer isso, eu preciso desenhar isso, fazer isso acontecer no dia a dia de maneira estruturada. Não pode ser o achismo, ou não pode ser o processo funcionando ali dentro da cabeça de cada um, e o funcionário que sair, que for mandado embora, a gente perde esse conhecimento. Não, tem que ser estabelecido. E ali, se eu estou relacionando as funções, se eu estou relacionando as pessoas ao processo, fica claro a definição de funções. Quem faz o que aqui? Quem é responsável pelo que? Muitas vezes, dentro das áreas, a função ela é tão misturada que você não consegue cobrar a pessoa. Não está bem estabelecido quem é responsável por isso. E aí tem ali um determinado momento que ninguém acha que é dono daquela atividade, ela fica sem fazer. O que vai acontecer? 6 horas da tarde você vai pegar para resolver, porque tem que entregar. Mas é porque você não conversou com a equipe, você não alinhou o processo, explodiu para você resolver. Não desenhou, não estruturou, volta lá no caos. Então percebe como que a habilidade de otimizar processos, de dividir as tarefas, de avaliar os indicadores de controle, contribui para um dia a dia mais tranquilo? Essa dimensão design aqui é onde várias vezes explodem os incêndios, explodem as bombas dentro dos setores, porque alguma coisa não deu certo aqui. O dia a dia vira caótico, não tem rotina, tudo é para ontem, está muito relacionado a essa questão de processos. E por fim, na dimensão pessoas, tem 3 habilidades importantes também. É trazer os melhores para o seu lado, né? E com isso, capacitar o seu time, ensinar mesmo. Tem muito gerente que está por aí achando que ele contratou e o profissional já tem que vir pronto. Não é assim que funciona. Você tem que também desenvolver o seu trabalho de professor, de ensinar ou de dar os meios para que a pessoa aprenda. A pessoa entrou no seu setor, qual é o caminho que ela tem que desenvolver para adquirir o conhecimento técnico, comportamental ali dentro da área? Você tem que desenhar isso. Como que você faz a avaliação de desempenho? Pela cara da pessoa? Pelo seu humor? Se ela é gente boa ou não? Pelo caso da última semana, a pessoa trabalhou o ano inteiro bem. Quando chegou na semana antes da avaliação de desempenho, ela errou ali um pouquinho, algum item lá. E aí você vai avaliar o desempenho dela só porque você está lembrando desse caso ruim e vai descontar, vai falar um monte de coisa com ela e a pessoa vai sair dali desanimada. Trabalhou o ano inteiro bem, mas você não tem um processo estabelecido com critérios claros de avaliação de desempenho, você vai ser injusto com aquele profissional. E aí você vai fazer o quê? Perder os melhores. Então a retenção de talentos é uma habilidade importante. Como é que eu consigo manter uma equipe forte e engajada no meu lado? Tá certo? Legal essas 15 dimensões? Faz sentido? Deixa eu voltar com aqui. Faz sentido as 5 dimensões e as 15 habilidades? Faz sentido a gente buscar desenvolver cada uma dessas habilidades, dessas ferramentas, buscar mesmo o que eu preciso fazer para eu desenvolver melhor a minha análise de resultados? O que eu preciso aprender para eu saber quais são os indicadores de controle? Olha como eu tenho uma visão abrangente da função gerencial. E quando eu estou falando aqui função gerencial, pessoal, depende, tá? Eu estou usando muito o termo gerente, mas aqui pega toda a equipe que está ali, que tem uma liderança, né? Pode ser até o dono da empresa em uma empresa menor, ele exerce também funções que vão aplicar essas habilidades, né? Talvez o dono da empresa ele vai lá e executa tarefas táticas também, não só estratégicas, aplica isso. Ou então um colaborador que você está vendo que ele tem um potencial de crescer, de se tornar um líder, esse colaborador que está com sangue no olho querendo crescer, precisa aprender as 15 habilidades, desenvolver as 15 habilidades nessas dimensões, tá certo? Aí agora, gostaram? Faz sentido?
Agora eu queria mostrar para você um exemplo de como que essas habilidades conversam entre si. Olha só que legal. Peguei aqui 5 habilidades dessas e vamos fazer uma sinalização com a conexão que eu mostrei lá no início. As cinco pecinhas, as entregas, os resultados, processos e pessoas. Então olha só, imagina aqui essa empresa que tem um líder forte, uma liderança forte, presente, está cuidando das pessoas, tem ali o domínio sobre o que acontece no setor, não é pego de surpresa, sabe qual é a sua função, ele está ali exercendo efetivamente esse seu papel como líder. O que ele faz? Ele capacita o time, ele forma bons profissionais, ele dá os meios, as ferramentas para esses profissionais crescerem. À medida que essas pessoas evoluem, as responsabilidades, as funções ficam mais bem divididas. As pessoas sabem o que devem fazer, sobre o que elas serão cobradas, o que elas precisam entregar. E isso faz o quê? Evolui a qualidade da entrega. Se eu tenho pessoas melhores executando melhor os processos, o produto vai ser melhor. Vai ficar mais bem feito, vai ser entregue com qualidade, vai estar ali alinhado com a expectativa do cliente. E isso traz o quê? Maior impacto financeiro. As coisas se conectam. Se eu estou entregando bem, e o meu resultado financeiro vai vir. Se eu estou sendo eficiente, se eu estou entregando no prazo combinado, se eu estou buscando alternativas, o resultado vai vir. Por meio do quê? Pelos processos, pessoas capacitadas e a sua atuação como líder. Agora, olha um outro caso. Imagina aqui que o gestor ele desenvolveu o seu olhar externo. Foi lá fora, buscou inovações, buscou pesquisar o que está acontecendo, o que as pessoas estão fazendo, o que pessoas lá do outro lado do país estão fazendo, está olhando, trazendo inovações, beleza, ele está desenvolvendo a sua visão de futuro, desenvolvendo a sua capacidade de sair ali da rotina e olhar para frente. O que ele vai fazer? Ele vai desenvolver um plano para aplicar uma inovação, foi lá e viu que lá nos Estados Unidos o pessoal está usando uma sequência bacana ali, uma ferramenta legal de produção. Então deixa eu trazer aqui e colocar um plano de como a gente vai aplicar isso na nossa realidade. Vou fazer o quê? Trabalhar os meus processos, trabalhar as pessoas, reter os melhores, para entregar uma inovação, para entregar um produto de maior valor, agregar maior valor às pessoas. Certo? Percebam? Olha que legal. O Felipe tá mandando a mensagem aí, ó. A Juni e a Tairine entraram para nossa plataforma. Beleza. Parabéns pelo Dia das Mulheres, buscando crescer. Não tô falando? Mulher tá correndo atrás, tá buscando, tá vencendo desafios. É isso aí, fico todo feliz. Agora o seguinte, pessoal, olha que interessante. Para a gente ir encerrando, eu preciso avaliar como está a sua situação nessas dimensões. Né? Como que você se comporta, como que você está se comportando ali naquelas 5 dimensões. Eu falei sobre olhar e observar ali o equilíbrio entre as dimensões. Tem como você avaliar isso. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu aqui lá na nossa... Voltar aqui na nossa plataforma. Vou colocar aqui também de novo. Desconto. Olha só. Aqui embaixo tem o panorama do gerente. Do gerente, da gerente, panorama. Esse panorama é uma pesquisa para avaliar como que você está nessas 15 habilidades. É contar um pouco da sua realidade e mostrar como que está isso. Chega aqui, clicando aqui, você vai para um formulário, eu vou falando sobre como que está cada uma dessas habilidades numa escala aí de desenvolvimento, saindo do caos, indo na excelência. E deixa eu mostrar aqui um relatório pronto. Olha aqui, estão vendo aqui? Isso, né? Olha aqui, ó.
a gente pegar a equipe que tá, quem já fez esse panorama, esse profissional aqui, ele está no nível de entendimento, como que ele está relacionado a outros gestoras que já participaram desse panorama. Então aqui você percebe que há um grupo grande ali em termos de domínio e excelência, e aqui ele está ali no meio, o Carlos Alberto está ali no meio em termos de entendimento. Pelo aquilo que a gente conversou aqui hoje, aquelas habilidades, onde mais ou menos você estaria nessa escala, olhando aí para o seu dia a dia, certo? E aí ele pode ver aqui, ó, a gente mostra como que está a situação dele, como que está a situação de outros gestores que já responderam esse panorama, outros gestores que estão ali no mesmo patamar, né? Tem empresas, lideram equipes mais ou menos do mesmo tamanho, do mesmo segmento, pessoa aí se comparando em termos de mercado, fala um pouco sobre essas habilidades, e olha só que legal aqui, ó. Você tem uma visão completa de onde você está. Qual é o ponto que você precisa desenvolver mais, o ponto que você já está ali no nível de excelência. Então aqui esse gestor precisava desenvolver sua visão de futuro e esse relacionamento e interface. Talvez está ali muito fechado, ali olhando só o seu setor e focado muitas vezes apenas no dia a dia dele, né? Então ele não desenvolve essa visão de olhar para frente, ou ele não consegue sair ali da mesa dele, do ambiente dele, ir lá conversar com pessoas de outros setores. Então, pontos de atenção para você ir desenvolvendo, certo? Então, aqui a gente dá algumas orientações de ponto positivo, ponto a desenvolver, e todo o relatório dessa pesquisa dos itens, como é que você está, certo? E isso ajuda a gente aqui na nossa plataforma até desenvolver conteúdo focado, direcionado àquilo que você está precisando, né? Os pontos principais que a comunidade está precisando desenvolver. Então aqui no início o pessoal comentou sobre desenvolvimento de pessoas, organização de processos. Com certeza nós vamos desenvolver itens, aulas exclusivas sobre esse assunto lá, beleza? Para encerrar, vamos relembrar então esse nosso caminho do reconhecimento, certo? Partindo de você, sua disposição, o seu crescimento, a sua relação com a equipe, colocando cada um da equipe para executar as atividades corretas, a sequência correta de processo, você entrega melhor, os melhores itens, produtos com mais qualidade, produtos concretos e de valores abstratos, entrega mais valor. Essa entrega melhor evolui os seus resultados. Você vai poder mostrar os seus resultados de maneira consistente, robusta. À medida que você domina as 5 dimensões, você vai ganhar a confiança da alta liderança. A confiança de que você é capaz de avançar os seus resultados. E com isso, o reconhecimento vem. O reconhecimento da liderança, o reconhecimento do cliente, o reconhecimento da sua equipe, o reconhecimento da sua família e o seu próprio reconhecimento de que você é um profissional, uma profissional capaz de entregar todos esses resultados. Tá certo? Curtiram? Fechamos mais uma aula com sucesso. Eu gostei demais da conta. Espero que vocês tenham gostado por aí. Quem curtiu, fala aí se tem alguma dúvida. Na próxima aula, então eu mostrei aqui as 15 habilidades dos gerentes. Essas outras aulas, as 2 aulas para trás, eu mostrei com mais detalhe aquele caminho do reconhecimento, com ferramentas e atividades. Se você ainda não assistiu, eu convido você a assistir essas aulas, como sair do caos, como dominar a sua função. E amanhã eu vou falar sobre as 4 etapas da gestão. Agora a gente está aqui com o setor nas mãos, o controle, as 5 dimensões. Agora a gente vai dar o salto aplicando um método de gestão. As 4 etapas para você dar esse salto. Percebe que as habilidades, deixa eu voltar aqui mesmo. As habilidades, as dimensões são as pecinhas à sua disposição. Né? Quanto mais habilidade você desenvolver, melhor vai ser esse caminho. Né? As ferramentas, saber quais são as ferramentas certas. Agora, dar o salto é por meio do método de gestão. Né? As 4 etapas
do método estabelecido de gestão que eu vou mostrar amanhã. Amanhã eu vou mostrar um exemplo prático de aplicação do método de gestão. E aí muita gente fala assim, eu já ouvi falar de PDCA é muito chato. Eu vou traduzir esse método em maneira prática. Dentro da nossa metodologia, eu nem chamo de PDCA para não confundir, não criar barreiras. Eu vou mostrar passo a passo como você pode aplicar isso. E na quarta-feira à noite, eu vou mostrar as atitudes de liderança para você se tornar cada vez mais excelente. Não basta você querer ir sozinho, você tem que ir em grupo, ir com a sua equipe, levar todo mundo para caminhar junto com você. Perfeito? Peraí, deixa eu tirar esse desenho das habilidades aqui. Vou colocar esse aqui do desconto só para a gente encerrar. Então, pessoal, muito obrigado por você. Convido você a acessar o nosso site, conhecer a nossa plataforma. A gente está lançando essa plataforma esse mês. Eu acho que é um salto bacana do conteúdo que a gente já tem trazido aqui no nosso canal há 4, 5 anos. Então agora a gente está reunindo todo esse conteúdo com essa metodologia estabelecida, metodologia que eu já aplicava ali nos meus projetos de consultoria, quero trazer para o maior número de pessoas. Se a gente está falando em levar gestão para todos, é isso que eu acredito de maneira concreta de como eu posso colocar esse valor em prática e impactar a vida de vocês, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido bastante essa aula, eu gostei demais da conta, beleza? Muito obrigado, um abraço e até mais, pessoal. Tchau, tchau.